Olá, boa noite, meus irmãos. Eu saúdo os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Hebreus, no capítulo 12, o texto que nós trabalhamos também hoje pela manhã, na nossa escola dominical. Diz lá, Hebreus 12, de 1 até o 4, diz: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos então com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, mas está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Nós temos aqui o autor de Hebreus no capítulo 12, né, nos dando uma orientada no que se refere à nossa confiança em Deus. E se a gente olhar para o capítulo 11 de Hebreus, nós temos ali então um relato e o registro então conhecido como os heróis da fé. E esses heróis da fé aqui então registrados na palavra de Deus, eles são como essa nuvem de testemunhos a rodear-nos aqui, né? São exemplos de fé lá no Antigo Testamento, mas todos eles ali apontando para o Senhor Jesus Cristo, né? Nós veremos essa noite sobre a nossa confiança em Deus, para a gente conseguir então lutar e vencer a ansiedade, né? Uma canção que diz assim: o que tem prendido você? Quais são então as suas prisões? A sua prisão é falta de tempo? Ou é um vício de deixar para depois, chamado de procrastinação, né? Diz que um hino antigo falou que as algemas já caíram das suas mãos. A ansiedade acabou. Ele fala: e agora eu te pergunto, você quer ser livre? Então busque ao Senhor. Toda a honra é dele, tudo é dele. Então, ao invés de você fugir de toda dor, entrega para ele o teu medo. E ele então vai se revelará. E ele fala: quem te perguntou? Né? Aí ele continua dizendo, né? Você quer ser livre? Então quer buscar ao Senhor? Então toda a honra e toda a glória é dele. É tudo dele. Confie nele. Então é uma canção que nos traz, lembrando e falando sobre essa nossa confiança em Deus, né? Muitas vezes nós estamos presos a algumas coisas que têm atrapalhado até mesmo a nossa caminhada cristã. Então, diante de Deus, nós devemos então colocar, diante da caminhada cristã, colocar de lado toda e qualquer dificuldade que venha então nos atrapalhar na nossa caminhada e jornada cristã. Na caminhada cristã, então, a gente precisa nos afastar então de tudo aquilo que nos mantém para trás, tudo aquilo que vai fazer com que a gente venha fazer mais esforço para continuar seguindo. E tem alguns exemplos então de coisas que podem impedir a nossa caminhada cristã, como o desânimo, como o medo, como uma autoconfiança mesmo, até propriamente o pecado, né, e a ansiedade. Isso nos impede de continuarmos olhando para o Senhor e olhando para o alto. Então a gente deve nos livrar de tudo isso para conseguir e continuar seguindo na caminhada cristã. E ponha de lado então toda e qualquer dificuldade. Uma delas que é um dos que nos breca é a dúvida. É um peso, então, que facilmente nos embaraça. Você pode confiar, né, no que nos diz a palavra do Senhor lá em Filipenses, no capítulo 4, verso 9, ele diz assim: ou que também aprendeste, recebeste, ouvistes e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Olha o verso 19. Diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza da sua glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. A gente para e olha para o nosso Senhor, que é um Deus da paz, não é? Mas é um Deus que supre cada uma das nossas necessidades.
A gente pode afirmar isso, uma certeza do nosso coração, e mesmo assim ainda ficar ansioso quando chega uma dificuldade financeira. Por que isso? Por causa de muitas vezes da dúvida, né? A gente sabe quem Deus é, a gente conhece Ele relatado na sua palavra, mas na hora que chega a provação a gente duvida disso. Então nós temos uma arma contra isso, e a arma que nós temos é a fé. Lá em Efésios 6,16 diz: embaçando sempre o escudo da fé, então, para podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Isso então aqui é a gente conseguir, não é apagar esses dardos do maligno, que é isso mesmo, é para a gente tirar essa confiança em Deus. Então olhe para Jesus, olhe para Cristo, né? Ele veio ao mundo como homem, carregou então os nossos pecados lá na cruz, morreu, não é? Pelos nossos pecados, crendo que seria ressuscitado ao terceiro dia pelo Pai, e assim mesmo foi, não é? Ressuscitado ao terceiro dia. E diz lá então, a gente deve caminhar então, desembaraçando no pecado, mas deve correr e caminhar olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual trocou a alegria e suportou a cruz, não fazendo caso da grande desonra, né? E hoje está assentado à destra de Deus Pai. Então olhe para Jesus, que veio como homem, carregou os nossos pecados, né? E confie nele, pois ele suportou os nossos sofrimentos, sofrimentos inimagináveis, né? E foi vitorioso. Vitorioso sobre a morte, vitorioso sobre o inimigo das nossas almas. E o que nos espera então nessa caminhada cristã? A alegria e o triunfo, não é? O autor aqui, ele é o consumador da fé. E quando nós perseveramos, correndo a carreira que nos está proposta, nós então vamos chegar ao final glorificando a Cristo, né? E Cristo, olhando para Hebreus capítulo 11, nós vemos que todos aqueles exemplos de fé, não é? Eles culminam em Cristo Jesus. Ninguém se compara a Ele na história. Olhe para Cristo, pois nele nós temos a garantia da vitória, pois Ele já venceu em nosso lugar. E quais são então as notícias que hoje tentam nos ofuscar também? A gente olha para os jornais, né? Mortes, Covid, desespero, né? Falta de emprego e assim por diante. Mas lembre-se, nós não vivemos para confiar nas notícias, nem fake news, né? Mas nós vivemos para confiar e pela fé em Deus, em Cristo Jesus. As dificuldades do nosso dia a dia são instrumentos para nos levar rumo à ansiedade. Mas elas devem ser deixadas de lado, tiradas como um peso das nossas costas. E olhar para Cristo e correr para o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, que é o nosso mantenedor e o nosso sustentador. Então a ansiedade ela parte retirada quando a gente coloca, deposita e vive a fé verdadeira em Cristo Jesus. Olhe para Cristo, corra para Cristo, ouça a voz de Cristo, confie em Cristo. Na caminhada cristã, então, existem muitas vozes que tentam ofuscar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas considere e olhe para Cristo Jesus. Como ovelha necessita ouvir a voz do pastor para ser orientada, nós precisamos ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo. Ouça através da palavra dele e ande segundo o seu chamado. E quando você acha que está muito difícil viver a caminhada cristã, considere aquele então que suportou tamanha hostilidade e chegou até a ponto de morte em nosso lugar. E ele encerra dizendo, né? Verso 3 e 4. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Continue lutando, continue lutando, continue lutando e olhando para Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e nos ajude a confiar e a olhar e a andar segundo Cristo Jesus. Vamos orar. Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque nela, Pai, nós podemos encontrar a segurança. Na Tua palavra, Deus, nós encontramos o caminho correto a qual nós devemos prosseguir, e esse caminho é Cristo Jesus. João 14,6 diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Nos ajude a olhar para Cristo, nos ajude a caminhar em Cristo. E assim eu oro, eu peço, clamando ao Senhor pela vida dos meus irmãos, clamando pela vida do Mateus, da Eduarda, da vida do Dom, da vida do Elias, da vida do seu Zé, do Ricardo, da Maria, oh Deus, na vida da Sara, na vida também do pastor Edevaldo,
e tantas outras pessoas, ó Pai, que estão com Covid, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia. Você também, Deus, com a família da Bruna, Deus, que hoje perdeu sua tia pelo Covid também. Traga conforto e consolo a esses familiares também, Deus. Assim eu oro, clamando, mas que o Senhor nos ajude a olhar para o Senhor. Nos ajude a confiar no Senhor. Em nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém, Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito do Senhor seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, trazendo conforto, consolo e confiança no nome de Jesus. Amém, Deus. Deus abençoe. Temos todos uma semana guardada e abençoada pelo nosso Deus.